Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Studio Office. Eu me chamo Adriana Bandeira e esse canal é dedicado a ensinar e inspirar professores a gamificar suas aulas por meio do PowerPoint e do Excel. Então, se esse conteúdo te interessa e você ainda não é inscrito, já sabe, né? Inscreva-se no canal. O vídeo de hoje, ele é um passo a passo de como fazer um ranking no Excel. Sim, até então a gente vem falando muito sobre jogos, criação de jogos e tudo mais. Mas a gamificação nada mais é do que utilizar elementos dos jogos no nosso meio em que não é jogo, ou seja, a gente utiliza elementos dos jogos na nossa escola, na nossa empresa. E o ranking, ele é justamente um dos elementos, porque ali a gente consegue colocar o desempenho dos nossos alunos, eles conseguem acompanhar, ver onde que eles estão em relação um com o outro, em que pode ser melhorado, e também é uma visão muito interessante para você, professor, para saber como que está cada aluno. Então a gente tem várias formas de acompanhar, mas hoje eu vou trazer para você essa dica de fazer um ranking no Excel. Já informo, são várias fórmulas, mas não se preocupe, eu vou mostrar passo a passo e você executa junto comigo. Se ainda assim tiver dificuldade, não quiser fazer, quiser economizar tempo, essa planilha vai ficar disponível para venda lá no site studioofficegamificação.com.br. E para você que é meu aluno, lá na oficina de games em PowerPoint primeiro nível, eu vou disponibilizar esse arquivo lá na área de bônus gratuitamente para você. E se você quiser saber mais sobre criação de jogos, na descrição desse vídeo tem um link de inscrição lá da oficina de games. Certo? Então eu vou mostrar para você agora o resultado final dessa planilha e como que a gente edita. Depois eu vou para o passo a passo. Aqui nós temos um total de 50 números, tá? Então pode cadastrar até 50 alunos aqui. Onde tem esse player na coluna B, você vai colocar o nome do seu aluno e aqui as atividades. Então, aqui você vai editar, por exemplo, aula dia 21/6. Então, quem assistiu a aula de 21/6 vai ganhar 3 pontos. Você vai colocar aqui 3 pontos para a pessoa que assistiu a aula. A entrega de atividade da página tal, né? Então, você vai colocar aqui. Então, quanto é que valeu essa entrega da atividade da página tal do livro? O time que ganhou um determinado jogo. Então, vencedores do game X. Então, quanto é que vai valer aqueles que ganharam do game X? E assim por diante. Quem habilitou câmera, muito legal isso aqui, ó. Então, você vai estabelecer a quantidade de pontos e as atividades que você quer aqui. No final, por exemplo, isso aqui vai ser por semana, vai ser por semestre, vai ser por mês, como que vai ser? Então, o que eles vão ganhar quem chegar em primeiro, segundo e terceiro lugar? Né? Quem tiver essas maiores pontuações. E aí você determina para poder incentivar aí os seus alunos a fazerem atividades que eles têm que fazer, né? De uma maneira diferente, para não ser nada obrigatório, porque a gamificação é isso. Ela é o voluntário, o participar voluntário. E aí você vai colocando as atividades aqui. No final, aqui na coluna V, nós temos o total, porque ao colocar as pontuações, ele vai somando aqui. E aqui a ordem de primeiro até quem está no primeiro lugar, até quem está lá no último, tá? Então, aqui vai ser a ordem, tudo isso daqui é automático. Daqui a pouquinho eu vou preencher e você vai entender. Se tiver necessidade de colocar mais atividades, por exemplo, aqui tem 19 atividades. Preencheu tudo isso aqui, quer colocar mais? Então, clica aqui nessa coluna U, clica com o botão direito, inserir. E ele vai inserindo, ó. Clica com o botão direito, inserir. Porque se você insere antes aqui dessa última coluna, ele vai pegar toda a fórmula bonitinha, não vai precisar de aumentar em nada. Então, por exemplo, aqui o total, quando eu aperto F2, eu consigo ler a fórmula. Então, ele está indo desde a do primeiro até a última atividade, tá? É só clicar nessa última atividade aqui, clica com o botão direito e vai inserindo quantas colunas você quiser, tá bom? Observa também que ele está congelado, então, ou seja, a coluna B, que é a coluna do player, ela não vai sair da tela. Então, sempre você vai conseguir identificar aqui o jogador. Outro campo que nós temos, outra aba, é o resultado geral. Então, aqui nós vamos ter por ordem os nossos players e um gráfico aqui na frente também de cada um. O ranking, que é a parte principal, então aqui vai ter o nome, a pontuação deles e a fotinha, e os dados, que é onde você vai incluir a foto deles, caso você queira. Então, eu vou agora editar para que você entenda. Então, digamos que o nome dos nossos jogadores são, hipoteticamente, aqui personagens. Então, vamos lá. Então, digamos aqui que eu dei 10 pontos para quem assistiu a aula no dia 21/10. Então, quem foi que assistiu a aula, eu vou colocar
10 pontos. Quem não assistiu, não vou colocar nada. A atividade da página 5 valeu 5 pontos. Então, digamos que todo mundo aqui entregou a atividade da página 5. Os vencedores do game X, né? Então, a gente fez lá um game, digamos que valeu 20 pontos. Então, a Mônica participou desse jogo, ela venceu, o Batman e a Masha. São os vencedores, os outros não foram. Mas se você quiser colocar pontuações diferentes para quem não ganhou também, sem problema nenhum, acho super justo. Câmera ligada. Então, digamos aqui que valeu 3 pontos a câmera ligada. Vamos lá, quem foi que ligou a câmera foram essas pessoas aqui. Pois bem, então nós temos aqui, como eu já falei, você pode colocar quantas atividades aqui você desejar. Quando a gente vira aqui para frente, nós vamos ver o seguinte, ó, aqui a gente já tem a pontuação, o total, né? Aqui valendo até a 10ª linha aqui, ó, o 10º integrante. E ele já está calculando aqui a ordem que cada aluno está. Quando eu venho no resultado geral, já mostra aqui por ordem. Então, por exemplo, a Mônica está em primeiro lugar com 35 pontos, o Mickey está em último lugar com 5 pontos e o Sonic também. Então, observa que, mesmo tendo pontuações iguais, eles colocam continua 7º, 8º lugar, não repete lugar, tá? Pelo fato de ser ranqueamento. Então, aqui, o Mário e a Magali, eles estão com a mesma pontuação. E por que que o Mário está em 7º lugar e a Magali está em 8º lugar? Pela ordem que eles estão na minha planilha. Então, na minha planilha, primeiro vem o Mário e depois a Magali. Certo? Então, eu preciso, para fazer o ranking, ele tem que ter números diferentes. Ele tem que ter uma posição diferente. Então, a gente tem aqui a mesma pontuação, porém, em colocação ele vai ficar um abaixo do outro mesmo. E aí cabe você, professor, se for na questão da pontuação, da premiação, alguma coisa, como é que você vai fazer. Mas se houver algum questionamento, saiba que nós vamos ter em ordem e o que vai diferenciar uma ordem para o outro vai ser, por exemplo, a ordem alfabética. Você vai colocar lá na sua planilha por ordem alfabética ou da maneira como você preferir. Então, aqui nós temos o resultado geral, o ranking já mostra aqui, tá? E aí, se você quiser colocar foto, então eu vou cadastrar a foto aqui, ó. É importante o quê? Que a foto fique dentro deste quadradinho aqui, tá? Não pode passar dessa linha. Então, eu vou colocar aqui a foto dos meus personagens. E é muito importante isso daqui também, interessante, porque você pode pedir para que os seus alunos criem avatares. Então, ou seja, eles vão criar o avatar deles ou mandar uma foto para você e aqui você cadastra a foto. Vai ficar mais interessante ainda, vai ficar mais interativo, né? Digamos assim. Então, Minnie e a Masha aqui. Então, quando eu cadastrar a foto dos meus alunos, olha o ranking como é que vai ficar. Eu já tenho a foto deles aqui. Então, observa que a Mônica está em primeiro lugar. Digamos que aqui o Pikachu, ele teve uma atividade extra que ele fez, ele ganhou 100 pontos. O que vai acontecer no meu resultado geral? O Pikachu, ele vem aqui para o primeiro lugar e no meu ranking o Pikachu tá aqui, ó, em primeiro lugar, certo? Então, esse daqui é o nosso ranking em Excel que eu vou ensinar passo a passo para você nesse momento. Bora lá então pro tutorial? Planilha de Excel em aberto, tá? Então aqui, primeira coisa, vamos entender o seguinte. O Excel, ele é algo que fica já tudo prontinho. Para quê? Se você tiver que colocar 10 turmas aqui, você coloca um arquivo novo e já tá tudo pronto. Não tem que mexer com fórmula nenhuma. Então pode se parecer uma coisa bem complicada, mas é um complicado que vai ficar só por agora, tá? Então vamos seguir. Primeiro de tudo, a gente vai colocar o quê? A numeração, né? Pra gente ter esse norte direitinho. Então, eu vou colocar aqui 1, na linha 2, aqui, ó, coluna A, na linha 2, eu vou colocar o número 1, vou dar Enter, colocar 2, vou dar Enter e colocar 3. Ao vou selecionar essas três linhas e vou arrastar até vir a contabilizar, aqui 50 números, ó, 50. Vou soltar. Então, ele automaticamente preencheu. Aqui em cima, vamos colocar o título. Então, aqui eu coloquei player, mas você pode colocar jogador, aluno, o que você quiser. E aí, vamos colocar atividade 1 e depois a gente vai editar isso aí.
Vou clicar na atividade 1 e vou arrastar o quanto você quiser. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 20 atividades. Seleciona tudo aqui, ó, entre o A e o 1. Seleciona aqui tudo, clica aqui. Clica entre uma coluna e outra e dá 2 cliques, porque ele já vai ajustar automaticamente as colunas. O player é onde vai ser o nome do nosso jogador, então ele automaticamente precisa ter um espaço maior. E é muito importante que você evite colocar nomes iguais. Então, se for só o nome, então coloca o nome e sobrenome, tá? Para não colocar um nome igual aqui do seu aluno. Ok. E aqui na frente, terminou nossas atividades, nós vamos colocar o total. E aqui nós vamos colocar a ordem, que é justamente o lugar da pontuação que ele se encontra. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos lá para o início, vamos selecionar do player, tá? Ctrl Shift setinha para o lado, vamos selecionar tudo, né? Todas as linhas. E aí, com o Shift pressionado, vamos descer até lá a linha de número 51, que é onde está o nosso número 50. Selecionou tudo, aí nós vamos aqui em página inicial, formatar como tabela. Aí quando você clica nesse Vzinho aqui, você tem as opções de tabela que você pode escolher. Eu escolhi esta daqui, ó. Essa preta aqui. Pode escolher a que você quiser. Vou clicar em OK. Ele vai dizer qual que é o endereço, né, do que você está pegando, OK? E aí você vai clicar aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalhos. Que ele vai entender que isso daqui é um cabeçalho e vai deixar uma cor diferenciada aqui em cima. Clicar em OK. Ótimo, então aqui é a nossa tabela. Por que eu fiz isso daqui? Porque quando a gente vai inserir outras linhas, outras colunas, ele já vai automaticamente na mesma formatação. Se eu coloco uma fórmula, eu não preciso ficar dando duplo clique para ele poder descer essa fórmula, ele já vai também automático. Então, é melhor trabalhar como planilha assim. Eu vou pegar as informações dessa minha tabelinha aqui, só para a gente poder entender as fórmulas que nós vamos fazer, tá? Só vou copiar aqui para a gente poder entender. Se eu vier aqui, vou colar, OK. O que acontece? Aqui, primeiro, vamos congelar essa minha coluna aqui B, tá? Porque quando eu for lá para frente ver o total que eles fizeram, eu quero que fique aqui para mim o nome do meu aluno, que eu não perca. Então, a gente vai selecionar aqui, ó, da coluna C para trás, vai aqui no menu Exibir e vai clicar em Congelar Painéis, Congelar Painéis. Então, dessa forma, quando a gente vai para frente, então, a coluna B para trás, ela está congelada, tá? E aqui no total, nós vamos fazer o seguinte, igual, soma, abro parênteses, aí você pode clicar aqui, ó, pode ser aqui, na última coluna que você colocar, clica aqui com o Shift e vai com a setinha para o lado, para que ele vá até aqui, ó, tá? Então, ou seja, você está pegando todo esse espaço aqui, ó, da atividade 1 até a atividade 20 e dá um Enter. Quando você faz isso, ó, o que acontece? Ele já fez a soma e aqui embaixo ele já somou tudo também, tá? Zero porque eu não tenho informação nenhuma, tá? Então, aqui, igual soma, abre parênteses e você vai selecionar da atividade 1 até a atividade 20 aqui no nosso caso. Nesse caso, eu peguei de trás para frente porque já estava aqui, mas como é soma, isso não faz diferença nenhuma. E aqui nós vamos colocar a ordem. Essa aqui é uma partezinha mais complicadinha. Então, ou seja, aqui, ó, o Pikachu, ele tem 118 pontos. Então, ele tem que ficar em primeiro lugar. E eu vou colocar a ordem aqui do primeiro até quem tá lá na ordem de número 50. Então, para colocar a ordem, eu vou colocar igual, ordem, ponto, é que, abro parênteses, e eu vou clicar aqui, ó, eu quero ver este número, ponto e vírgula, em qual ordem que ele se encontra nesta coluna, na coluna de total, e vou dar Enter. E aqui nós temos, tá? Então, é assim que a gente coloca a ordem. O problema é que, quando ele tem números repetidos, ele vai colocar ordens repetidas. Então, para a gente fazer o ranking, eu já falei para vocês que não pode ser assim. Então, aqui eu tenho que ter números de 1 até 50, tá? Mesmo que tenha
a mesma numeração. Então, para isso, eu vou acrescentar, junto com esse ordem é que, uma outra função. A função conte-se. Conte-se, o que ele faz? Ele contabiliza quantas vezes determinado número aparece. Então, por exemplo, se eu fizer uma função conte-se normal, eu vou trazer aqui quantas vezes o número 11 aparece nessa coluna. Mas não é essa bem a função que eu quero desse conte-se. Eu quero que ele contabilize o seguinte, por exemplo, aqui, nesse segundo número 11, eu quero que ele contabilize quantas vezes o número 11 apareceu. Para quê? Já que ele apareceu aqui uma vez, então aqui vai ser a segunda vez que ele aparece. Então, ao invés de ter o 11º lugar, ele vai ser o 12º lugar. Então, é uma função bem diferente. Vamos, então, siga o passo a passo, porque ele é um pouco complexo, mas bora lá. Seguinte, aqui eu já tenho ordem.eq. Não se preocupem, ó, com essa nomenclatura aqui, porque ela acaba aparecendo porque eu estou pegando informações da minha tabela. Então, ele acaba modificando aqui, por exemplo, com o nome, @total. Então, nós vamos acrescentar nessa fórmula que a gente fez do ordem é que, uma outra função. Então, clica aqui no finalzinho, ó, eu vou clicar nesse meu primeiro resultado, célula, aqui na minha barra de fórmula. Vou colocar um sinal de mais. Vou acrescentar outra função. Conte.c, abre parênteses. O que você está contando? O que você quer contar? Eu quero contar essa célula aqui, ó, esse meu total, número 35. Porém, como a gente está fazendo uma função dentro da minha tabela, tá vendo que ele está aqui, @total? Então, eu não vou conseguir mostrar direito para vocês essa função se ficar dessa forma. Então, eu vou escrever o endereço da fórmula, ao invés de clicar, tá? Qual que é o endereço dessa fórmula? W2, tá? Aliás, é W2, tá? Porque eu estou aqui, ó, eu quero o número 35. Ele está na coluna W e ele está na linha 2, tá bom? Então, igual conte-se, W2, dois pontos, W2, ponto e vírgula, e vou repetir novamente W2. Então, a minha primeira fórmula, ele vai ter esses W2, esse mesmo endereço aqui, 3 vezes. Então, W2, dois pontos, W2, ponto e vírgula, W2. W2 porque esse é o endereço que ele está. Então, se você estiver fazendo com mais colunas, menos colunas, então verifica qual é o endereço da sua célula. Coluna e linha. Fez isso, vamos fechar esse parênteses e vamos colocar -1. Aí, o que acontece? Esse endereço aqui, W2, eu quero que ele fique posicionado, eu quero que ele fique fixo. Então, ele não vai poder alterar nas demais linhas. Então, aqui, antes do W, eu vou colocar um cifrão. Depois do W, eu vou colocar outro cifrão. Então, a nossa fórmula, para poder colocar uma ordem, sem que repita os números, vai ficar assim. Igual ordem é que, igual ordem, ponto, é que, abre parênteses, vai clicar no valor que você está procurando, ponto e vírgula, e vai mencionar a coluna. Fecha parênteses. Pronto. Ele vai trazer uma ordem. Para que ele não traga repetido, nós vamos colocar mais conte.se, SE, né? Abre parênteses, vai clicar nessa primeira forma, nessa primeira campo aqui, ó, nesse primeiro campo, dois pontos, para que ele fique ele contabilizando com ele próprio. Ponto e vírgula e clique nele novamente. Aqui eu escrevi o endereço da fórmula, porque como a gente colocou no formato de tabela, não vai ficar legal eu explicar para vocês. Fecha parênteses e dá -1. Antes da gente dar Enter, nós vamos bloquear esse primeiro endereço, esse primeiro W2 aqui, ó. Colocando cifrão antes do W e cifrão depois do W. Quando eu der Enter, aí você vai ter números aqui de 1 a 50 sem repetir. Para ficar no formato aqui de número ordinal, né, com aquela bolinha lá em cima, então nós vamos selecionar essa coluna, clica com o botão direito, formatar células, vem aqui em personalizado,
Onde tem esse número 0, a gente pode colocar o 0, dar um espaçozinho, aliás, colocar o 0 e coloca a bolinha lá em cima, ó, e dá um OK. Então, agora ele tem todas as numerações. Se você quiser fazer uma planilha simples, isso daqui já basta. Porém, a gente vai acrescentar outras coisas. Então, se você quiser uma coisa mais completa, vamos continuar no nosso tutorial. Aqui eu vou renomear essa aba, dá 2 cliques, e eu vou colocar aqui como pontuação. Nós vamos abrir uma outra aba, né, clicando nesse sinalzinho de mais, e vamos colocar aqui pontuação geral. Vai trazer de maneira visual quem está em primeiro, segundo, terceiro e etc, tá? Então, aqui nós vamos, você pode colocar um título aqui, né, como eu coloquei no meu, ó, resultado. Aqui, eu já vou copiar daqui e vou colocar aqui para ficar bonitinho para nós, tá? Então, só colocar um retângulo, colocar ícones, pegue esses ícones lá no site do Flat Icon. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar novamente de 1 até 50. Então, 1, 2, 3, seleciona aqui esses 1, 2, 3 e vamos arrastar até 50. Vamos deixar bonitinho? Clica com o botão direito, formatar células, personalizado, coloca aqui, ó, nesse zerozinho, do ladinho a gente vai colocar o sinalzinho lá desse original aqui. Clique em OK, belezinha. Então, ele vai te trazer na ordem aqui quem está em primeiro, segundo, assim por diante. Nós vamos fazer uma função para buscar isso daqui, ó. Eu vou só ocultar para ficar mais fácil da visualização aqui. Eu tenho lá os números 1 até 50. Então, eu quero trazer, por exemplo, quem está no número 1. Quem está aqui em primeiro lugar. Ele vai procurar esse número 1 aqui e vai trazer o resultado Pikachu para mim. Ele vai pegar o número 2 e vai trazer o resultado da Mônica, tá? Então, ele vai fazer essa função aqui para mim, buscando esse resultado para buscar este nome aqui. Como eu tenho um resultado de trás para frente, ou seja, eu não estou com o nome aqui na frente, eu estou com o nome para trás, eu vou ter que andar para trás. A gente vai ter que fazer a função índice mais corresp. Então, aqui, do lado do número primeiro, né, nós vamos colocar igual índice, abre parênteses. Como que eu gosto de pensar o índice? Igual índice, qual que é a resposta que você está procurando? Eu quero o nome. Então, eu vou voltar lá na aba pontuação e vou clicar aqui, ó, na minha coluna B, porque na coluna B que é onde tem os nomes. É esse o resultado que eu quero. Aqui a gente não volta para lá, a gente continua, tá? Então, ponto e vírgula, observa aqui na barra de fórmula que ele tá continuando a escrever, ponto e vírgula, corresp. Abro parênteses. Então, são duas funções em uma só. Ele tá correspondendo a quê? Você quer buscar o nome que corresponde a que pontuação? Aí eu vou ter que voltar lá na minha aba pontuação geral e vou clicar aqui do lado do primeiro. Ponto e vírgula. Então, eu estou buscando índice, estou buscando o nome, ponto e vírgula, corresp, abrir parênteses, estou buscando esse primeiro número aqui, ó, o número 1. Ponto e vírgula. Onde é que está esse número 1? Vou voltar lá na minha pontuação e vou clicar aqui na minha ordem. Cliquei, ponto e vírgula. Vou colocar o número 0 para ele entender o seguinte, que eu quero que ele traga o resultado exato. E como eu abri 2 parênteses, eu vou fechar 2 parênteses. Então, fechei um, fechei outro. E vou dar Enter. Quando eu der Enter, ele já trouxe aqui o nome Pikachu para mim. Quando eu clicar aqui, ó, aí eu vou clicar nessa primeira fórmula, como ele não está formatado como tabela, eu vou ter que fazer isso. Clicar aqui no cantinho, vai fazer esse xizinho, vou dar duplo clique. Aí aqui eu tenho os nomes. Tá 0 aqui, por quê? Porque eu não tenho nada cadastrado. Mas se eu cadastrasse o nome lá, ele viria para cá automaticamente, na posição de 11º, 12º e assim por diante. Ok? Eu vou deletar aqui e fazer novamente essa função, porque nós vamos fazer muito índice corresp aqui. Então, igual índice, abre parênteses. Qual que é a resposta que você está procurando? Eu vou lá na aba pontuação e a minha resposta está na coluna B, que é o nome dos meus jogadores. Ponto e vírgula. Corresp, abre parênteses. Esse nome, ele está correspondendo a que número? Vou voltar lá para a minha pontuação geral e vou clicar no número primeiro aqui. Ponto e vírgula. Onde é que está essa base, né, essas numerações? Vou voltar lá para minha pontuação e vou clicar na minha coluna X, que é onde tem as ordens.
ponto e vírgula 0 para trazer exato e vou fechar 2 parênteses e vou dar Enter. Clico aqui, duplo clique. Agora eu quero que nesta coluna C fique o resultado final. E eu vou fazer o mesmo processo. Só que agora, ao invés de buscar o nome, eu quero buscar o resultado. Então, igual, índice, abre parênteses. Onde que está o meu resultado? Lá na aba pontuação. Então, o resultado está aqui, ó, na coluna W, ponto e vírgula. Esse resultado corresponde a quê? Então, correspe, abre parênteses. Vou voltar para a minha pontuação geral e eu quero saber qual que é a pontuação que o primeiro lugar teve. Ponto e vírgula. Mas onde é que eu tenho a base dessa colocação? Volto na pontuação e clico em ordem novamente. Ponto e vírgula 0 para trazer exato e fecho 2 parênteses e dou Enter. Clico aqui, faço até um xizinho aqui e dou duplo clique. Ok, o meu resultado, a minha soma está aqui. Então, aqui eu tenho o nome e tenho o resultado. Desses resultados aqui, a gente vai fazer um gráfico. Pode deixar dessa forma, caso você queira, não tem problema nenhum. Para ficar mais bonitinho, eu tenho aqui, ó, esse gráfico, que fica visualmente mais bonito ainda. Principalmente se você for apresentar isso para os seus alunos. É obrigatório fazer? Não. Eu vou ensinar, se você quiser fazer, faça, tá? Então, aqui eu vou selecionar desse meu primeiro resultado, Ctrl Shift, setinha para baixo, selecionei tudo, mesmo que não tenha valor nenhum, selecione tudo lá embaixo. Venha em inserir, gráfico, e você vai escolher esse gráfico aqui, ó, de coluna. Ok? Parece que não vai dar certo? Parece, mas vai dar certo. Clica com o botão direito no gráfico, vamos em selecionar dados. Aí nós temos aqui, ó, células ocultas e vazias. Clique. E você vai clicar aqui, ó, mostrar dados em linhas e colunas ocultas. E OK. OK novamente. Por que isso daqui? Porque essa parte desse meu resultado eu vou ocultar. Se eu não fizesse isso, quando eu ocultasse, ele iria sumir com as informações do gráfico. E se eu fizer dessa forma, ele não vai sumir. Eu vou aumentar um pouquinho o gráfico aqui para a gente poder ver o negócio. O meu gráfico, ele tá com o resultado maior aqui para baixo e o resultado menor para cima. Mas não é isso que eu quero que ele fique invertido. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse meu eixo aqui, clico no botão direito e vamos em formatar eixo. Aí aqui, nós vamos clicar o seguinte, ó, categorias em ordem inversa. Aí, ele inverteu. Beleza, inverteu. Agora eu posso clicar nesse eixo e deletar. Clicar no resultado aqui de cima e deletar. Clicar no título do gráfico, deletar, clicar nas linhas e deletar. E essa parte aqui que a gente chamaria de plotagem, que está branca, a gente vem aqui, ó, no baldinho e coloca sem preenchimento. E vem também em formatar no contorno e tira o contorno dele. Então, a gente só tem os gráficos mesmo. E esses gráficos, eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que preencher aqui essas linhas. Então, eu vou colocar ele bem aqui, ó. Tá vendo? A linha dele bem nessa primeira linha e vou descer até na minha última. Porque por mais que não tenha informação, mas quando tiver vai estar tudo pronto. Então, vamos descer aqui até a última. Tá? E quando a gente clica na área do gráfico, ele tem uma outra partezinha, ó. É como se fosse uma outra partezinha do gráfico. Então, eu vou também clicar nessa parte e vou ajustar lá para cima, aqui para lateral e aqui para baixo também. Beleza, agora a gente vai tentar fazer o quê? Deixar essa linha um pouco mais grossa para ela ocupar literalmente o espaço da linha. Aqui já tá bom, mas eu vou aumentar um pouco. Então, aqui a gente clica 2 vezes e ele vem para cá. Então, essa largura do espaçamento é justamente a largura entre uma linha e outra. Se a gente colocar 0 aqui, vai juntar tudo num só. Então, eu vou clicar aqui de novo 2 vezes e nós vamos colocar um pouquinho de espaçamento aqui. Aí, 30 tá bom. Deixa eu ver aqui, 34. Ó, tá vendo que ele tá pegando justamente a linha certinho? Agora a gente pode, clica aqui com o botão direito e vem adicionar rótulos. Então, eu tenho a numeração aqui na frente, ó. Se eu tenho a numeração aqui na frente, eu posso clicar aqui nessa minha coluna C, que é onde tem o resultado, e vou ocultar. E aí, nós temos um resultado bem legal. E a gente, para não ficar muito grande, ó, a gente pode diminuir mais essa partezinha, ele vai ajustando.
tem aqui o resultado. Então, por exemplo, se eu aumentar aqui um outro personagem, digamos, a Adriana entrou aqui e ela teve lá uma atividade que valeu 200 pontos. Quando eu colocar 200 pontos, o que vai acontecer? A Adriana ficou em primeiro lugar. Quando eu for no resultado final, a Adriana está em primeiro lugar e agora a gente já tem 11 participantes aqui, não somente 10 como tinha antes, ó. E aí a gente tem uma pontuação bem fácil, né, visualmente de ver, bem bacana, bem legal. E à medida que você vai alimentando aqui nessa aba pontuação, ele vai aumentando automaticamente para cá no resultado geral também, tá? Então nós vamos abrir uma outra aba e vamos fazer o nosso ranking. Então, ranking, vou aqui editar e vamos colocar aqui. Nessa parte do ranking, o que me importa? O primeiro, segundo e terceiro lugar. Então aqui, ó, o que eu fiz no meu? Coloquei uma largura um pouquinho mais grossa, porque vai ter o nome do nosso aluno, né? Às vezes você vai colocar o nome completo e tudo. Então, requer uma largura aqui maior, né? Então, eu peguei aqui, ó. Primeiro lugar, ele sempre vai ter um espaço aqui mais preenchido, né? Vamos escolher aqui uma cor. Colocar aqui esse roxo, igual tá no outro. O segundo lugar, ele já vai ser um pouquinho menor aqui do lado. E o terceiro lugar vai ser bem mais baixo. Tá? Então, esse aqui é o nosso ranking. A gente pode diminuir aqui, ó, entre um espaço e outro, e vai ficar o nosso ranking aqui. Aqui no meio, nós vamos colocar a pontuação. Eu vou pintar aqui de branco, só para que a gente entenda, depois eu vou alterar a cor novamente. Então, aqui vai ficar a nossa pontuação, e aqui vai ser o nome do primeiro, aliás, do segundo lugar, do primeiro lugar e do terceiro lugar. O que a gente já pode fazer? Esse aqui é o primeiro lugar, então eu vou clicar aqui, vou colocar igual, venho aqui em pontuação geral, e vou clicar na minha primeira linha, porque o nome que tiver aqui é o que vai estar em primeiro lugar. Trouxe para cá. Esse aqui é o segundo, igual, venho na minha pontuação geral e vou clicar em segundo. Aqui é o terceiro, igual, clica aqui na pontuação geral e clica no terceiro lugar. As pontuações é a mesma coisa. Então, o primeiro lugar igual, vem na pontuação geral. Aí, a pontuação, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou reexibir aqui de novo. Para reexibir, né, tá oculto, eu vou clicar entre a coluna B e a D, porque eu tenho uma coluna que tá oculta, clico no botão direito e reexibir. Só para poder usar aquela informação. Então, eu venho aqui, ó, igual, vou lá no meu resultado geral e vou clicar na minha primeira linha, que é meu primeiro lugar. Segundo lugar, igual, vamos no segundo. E o terceiro, igual, bora lá para o nosso terceiro lugar. Aqui, vamos centralizar, deixar em negrito, deixar um tamanho maior, caso você queira, tá? Então, eu vou clicar no pincel de formatação e já vou selecionar nos demais, para que eles fiquem todos iguais. Ok, na pontuação, mesma coisa, né? Então, nós vamos colocar aqui um negrito e trago a pincel de formatação para os próximos. Vamos centralizar. E o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, 118 pontos, 200 pontos. E você pode, inclusive, colocar uma pontuação diferente. Então, por exemplo, lembra quando tinha lá no Big Brother que era estalecas? Então, poderia ser estalecas, ou poderia ser uma moeda, um nome qualquer que você queira dar para sua turma, tá? Dessa pontuação. Aqui eu vou colocar pontos mesmo. Então, como que você faz para personalizar esses pontos? Clica aqui com o botão direito, vem em formatar células, personalizado. Aí nesse 0, que é simplesmente um número, você vai clicar aqui do lado, vai dar um espaço, entre aspas, você vai escrever o que você quiser. Então, vamos supor que eu determinei que as pontuações seriam os nomes de points. Um exemplo, tá? Então, eu vou escrever aqui points. Fecho aspas e clico em OK. Então, agora eu já tenho esse points aqui. Posso clicar no pincel de formatação e clicar nos demais. Tá? Então, fica o nome que você quiser. Aqui eu vou colocar da cor branca. E aqui nós vou colocar aqui a cor da fonte branca e vamos colocar aqui a cor direitinho do nosso pódio no roxo.
Então, aqui a gente tem o nosso pódio. Aqui, a gente pode selecionar esta célula aqui de baixo, colocar uma outra cor. Eu coloquei aqui uma azul, para ser de nossa base. Lá no site do Flat Icon, você consegue esses ícones aqui, ó. Vou pegar, vou colocar aqui, para dar um charminho. O nosso pódio, ele também está pronto. Então, se quiser permanecer só fazendo isso daqui, já tá 100%. Não, mas eu quero inovar, eu quero colocar fotos, né, dos meus avatares, dos meus alunos, né? Então, eles vão fazer avatar, eu vou mandar a foto deles que fica mais personalizado, fica mais bonito. Então, é diferente eu ver só o meu nome aqui do que ver minha foto. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Vamos abrir uma outra aba e vamos colocar aqui dados. E você vai preencher os seus dados. Como que a gente vai fazer? Vou cadastrar na coluna 2, na linha 2, eu vou colocar de 1 a 50. Bora colocar. Então, de novo, 1, 2, 3, selecionou aqui e vai até 50. Aqui do lado número 1, eu vou trazer o nome. Para evitar de eu copiar, colar, porque eu quero que tudo fique de forma mais automatizada, eu vou clicar do lado aqui do número 1, vou escrever, colocar igual. Venho aqui em pontuação e vou clicar aqui onde está escrito meu primeiro nome, que no caso é Mônica, e vou dar Enter. Beleza, venho aqui, ó, clico onde está escrito Mônica agora, dou um duplo clique e ele vai preencher automaticamente meus nomes. E aqui do lado é onde vai ficar o quê? A minha foto. Então, você vai aumentar um pouquinho aqui e vai selecionar entre o A e o B, para quê? Para poder abrir todo mundo igual. Então, vai abrir entre uma coluna e outra, entre uma linha e outra, aliás, e vai deixar maior, porque nesse campo aqui é onde nós vamos colocar a foto dos nossos alunos ou dos nossos avatares, tá? Vou selecionar aqui, ó, o número 1, com o Shift para cima, para frente, né? Com o Shift pressionado, setinha para o lado, vou selecionar onde está escrito o nome. E mais uma vez, o próximo, vou dar um Shift e Ctrl, setinha para baixo, selecionei tudo e vou colocar aqui uma borda para ficar melhor. E vou centralizar as informações, centralizar. Ok, nesse campo aqui é onde vou colocar as fotos. Então, aqui, ó, eu tô com as minhas fotinhas. Então, eu venho, vou colocar as minhas fotinhas. Lembra de não ultrapassar a linha, tá? A margem. E deixar todos eles sempre posicionados, centralizado, direitinho. Não vou colocar minha foto aqui, depois eu vou colocar uma outra foto para poder entender, tá? Eu vou até tirar minha pontuação daqui. Depois eu coloco. Beleza, então nós temos os nossos dados. Vai ser preenchido aqui. Entrou um aluno novo, o nome dele já vai vir automaticamente para cá, só precisa de uma foto. Se não tiver foto dele, vai ficar em branco. E aí nós vamos aqui para o nosso ranking, para colocar aqui como que vai ser a nossa fotinha. Vai funcionar o seguinte, primeiro, eu preciso fazer o que a gente chama de PROC-V com imagem, que na verdade não é PROC-V, é um índice CORRESP. Então, a gente vai fazer um índice CORRESP de cada um desses daqui e depois nós vamos vincular a fórmula numa foto. Então, nós vamos aqui, ó, em fórmulas e vamos em definir nome. Definir nome. Ele vai abrir essa página. Aqui, por exemplo, eu vou dar o nome de primeiro, porque vai ser o primeiro lugar. E nesse refere-se a, eu vou fazer uma fórmula de índice CORRESP, tá? Então, eu vou apagar isso daqui, apaguei, e vou fazer o meu índice CORRESP para trazer o quê? A imagem. Então, igual, índice, abre parênteses. O que que eu quero? Eu quero o resultado. Nesse caso, meu resultado é a imagem. A minha imagem está aqui em dados. Aí, aqui a gente vai clicar na célula, não na imagem, na célula, que é onde vai ficar a imagem dentro dela. Pressiona o Shift e vai descendo até lá embaixo, no número 50. Mesmo que não tenha foto, tá? Mesmo que não tenha nada, a gente vai colocar aqui. Beleza, índice. É a minha foto. Ponto e vírgula. CORRESP. Abre parênteses. Essa foto vai corresponder a quê? Vou voltar lá na minha abinha do ranking e vou clicar aqui, ó, em Pikachu. Então, ou seja, eu quero que traga a foto que está o nome do Pikachu. Ponto e vírgula. Mas onde é que tá os nomes? Volto lá nos dados e vou selecionar aqui, ó, onde tem Mônica, Shift pressionado até lá embaixo, no número 50. Fez isso, ponto e vírgula, 0,
e fecha 2 parênteses e dá um OK. Por enquanto é isso. A gente vai fazer agora do segundo lugar. Então, em fórmula, mesma coisa. Em fórmula, definir nome, eu vou colocar segundo, ou o nome que vocês quiserem. Segundo. Refere-se a, eu vou fazer a fórmula agora. Igual índice, abre parênteses. Você está procurando o quê? A imagem está lá em dados. Então, nós vamos aqui pegar da imagem do número 1 até lá no número 50. Ponto e vírgula. Corresp. Abre parênteses. Está correspondendo a quê? Volta no ranking e vai clicar aqui no nome, onde vai estar escrito o nome do seu segundo lugar. Ponto e vírgula. Mas onde que tem esses nomes? Vamos voltar em dados e vamos selecionar aqui os nomes. Ponto e vírgula, 0. Fecha 2 parênteses e dá OK. Vamos para o terceiro. Fórmula, definir nomes, e aqui eu vou colocar terceiro. Em refere-se a, vamos fazer a função. Igual, índice, abre parênteses, vai lá em dados, eu vou querer essas fotos, ponto e vírgula. Corresp, está correspondendo a que nome? Volto em dados, aliás, volto em ranking, e vou clicar aqui no meu terceiro lugar. Ponto e vírgula. Mas onde que tem esses nomes? Volta em dados e vamos selecionar onde tem a coluna dos nomes. Ponto e vírgula, 0 e fecha 2 parênteses e OK. Agora eu venho aqui e vou pegar uma foto qualquer, vou pegar aqui a da Magali. Venho aqui e vou posicionar. Vou duplicar, vou colocar ela aqui, vou duplicar e vou colocar ela aqui. Ou seja, agora eu já tenho uma fotinha, só que eu quero que ela fique o quê? Que ela tenha um vínculo, que quando eu colocar a Masha, apareça a foto da Masha e não da Magali, e assim por diante. Então, a gente vai clicar na foto, vai clicar aqui na barra de fórmula, coloca igual e escreva segundo, porque é o segundo lugar. Aí, vamos clicar aqui, ó, nesse segundo, nesse ícone aqui, ó, clica 2 vezes e dá Enter. Aí, ele vai transformar, vai trazer a foto da Mônica. Primeiro lugar, vamos clicar na foto, clica na barra de fórmula, igual, e a gente colocou primeiro, não foi? E vai clicar 2 vezes aqui, ó, nesses quadradinhos aqui, ó, parecendo uma planilhazinha. Clica 2 vezes e dá Enter. Aí ele vai transformar no nome. A gente ajeita aqui, ó, para que fique no espaço certinho. Clica na foto, clica na barra de fórmula, igual, e aqui a gente colocou terceiro. Então, vai selecionar onde tem esses quadradinhos. Clica 2 vezes e dá Enter. Aí, ó, tá vendo que ele tá com esse contorno aqui, que ele tá pegando o quê? Nossa tabelinha. Como a nossa tabelinha, a gente colocou uma borda dela preta, então ela acabou aparecendo aqui. Para que ela não apareça, a gente pode clicar aqui em formatar, cortar, e cortar um pouquinho aqui, ó, as partes, né, de cima, de baixo, para poder tirar esse pretinho, ó. Ou tirar a borda lá da nossa abinha de dados. Aí lá em cima a gente pode colocar depois, né, um título de ranking, colocar o troféu, que é bem bacana também. Aqui eu vou só incluir, vou selecionar umas 3 linhas aqui, clicar com o botão direito, inserir, para fazer bonitinho. Vou pegar aqui do outro que já tá pronto. Aqui, ó, pegar esse ranking e vou levar para lá, aqui para ficar top. O que acontece que tá muito feio? Essas minhas células que dá para poder ver, né? Então a gente vai clicar aqui, ó, vem em exibir. Aliás, a gente já pode selecionar tudo de uma vez. Como que a gente faz? Clica nessa primeira aba, Ctrl Shift e Page Up ou Page Down, tá? Que a gente vai selecionando todas as abas. Então, selecionei tudo de uma vez, venho aqui em exibir e vou tirar linhas de grade. Clico fora e só clicar aqui. Tá tudo sem linhas, olha, então tá bonito. Então, por exemplo, aumentou um participante. Ah, a participante agora é a Adriana. E aí ela fez lá a atividade, lembrando que aqui a gente tá ocultado, vou reexibir aqui, vamos lá. A Adriana é uma boa aluna demais, ela veio aqui, tirou 10, aqui na atividade 2 ela fez, ela entregou, ela participou do time que venceu, isso daqui ela fez uma atividade extra que valeu 200 pontos. Ou seja, na pontuação geral, a Adriana tá aqui, ó, lembrando que nessa coluna C, eu posso ocultar de novo, né, a minha pontuação.
Então, a Adriana tá com 237 pontos, o Mickey tá com 5 pontos. Então, aqui eu consigo ver direitinho a visão geral, né? No ranking, a Adriana tá sem foto, que a Adriana é aluna nova, ainda não foi cadastrado. Em dados, a Adriana veio pra cá, ó. E eu vou colocar uma foto da Adriana aqui, vamos colocar. Então, digamos aqui que eu peguei aqui a foto da Adriana, vou colocar aqui. Quando eu colocar a foto da Adriana lá no ranking, o que acontece? A foto da Adriana está aqui, tá? Então, já vai preencher automaticamente. Ah, quem tá lá em terceiro lugar não é mais, mudou lá a colocação. Então, quem tá em primeiro lugar é o Batman. Então, vamos colocar aqui 500 pontos Batman. Quando eu for lá no ranking, o Batman tá com o primeiro lugar com 500 pontos, Adriana no segundo e Pikachu no terceiro. Ó, pontuação já muda automaticamente. Na pontuação aqui, se a gente for acompanhar, a gente tem uma base geral. Então, esse daqui é o ranking. Como eu falei, são várias funções, às vezes é um pouco complicado, mas se você pegar esse vídeo e fazer o passo a passo, você vai conseguir atingir o seu resultado, que é criar esse ranking aqui para acompanhamento, onde você vai criar uma disputa, um engajamento ainda muito maior dos seus alunos, certo? Então, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça aí de deixar o seu like. Para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima!